Prosseguir aqui, regras de escrituração. Aqui é interessante, ele traz para a gente lá no guia prático uma tabelinha, meio que uma regrinha de como é que a gente vai se portar dependendo do CST que a gente está lançando no expediente fiscal. Então, ele traz aqui duas situações, né, dois grupos de operações. As operações de ICMS normal, com ICMS normal, e as operações com ICMS ST. As operações com ICMS normal, ele traz o seguinte: se os dois últimos dígitos do CST, né, que a gente chama de tabela B do CST, forem iguais a 30, 40, 41, 50 ou 60, os campos base de cálculo do ICMS, alíquota do ICMS, valor do ICMS deverão ser iguais a zero. Tá? Então, 30 é o quê? 30 é a operação que é isenta de ICMS, porém, você tem a cobrança da substituição tributária. 40 é a operação de isenção. 41, não tributário. 50, suspensão, se não me engano. 51 seria diferimento. E 60 é mercadoria cobrada, o CMS-ST foi cobrado anteriormente. Então, no caso desses CSTs, eu estou utilizando aqui, tá? 30, 40, 41, 50 e 60. A base de cálculo do ICMS, a alíquota do ICMS e o valor do ICMS tem que ser iguais a zero. Então, essa é a regra. Então, se os dois últimos dígitos forem iguais a 00, 10 e 70, os campos base de cálculo do ICMS e valor do ICMS deverão ser maiores do que zero. Por quê? 00 é tributado integralmente. Então, se é tributado integralmente, eu tenho que tributar alguma coisa de ICMS. 010 não, 10, né? Tabela B. Então, eu tenho uma mercadoria que eu estou cobrando substituição tributária, porém é tributada integralmente. Então, eu vou ter a tributação normal do ICMS na nota e vou ter também a cobrança da substituição tributária. Então, a gente está falando agora de ICMS normal. Tá? Então, os campos de ICMS normal também vão estar preenchidos nesse caso. E 70. Qual é o CST 70? Ele indica operações com redução de base de cálculo do ICMS, porém com cobrança da substituição tributária. Então, nesse caso, como houve uma redução da base de cálculo do ICMS, ainda haverá tributação do ICMS, portanto. Então, nesse caso, base, alíquota e valor do ICMS acima de zero. E por último, se os dois últimos dígitos do CST forem iguais a 20, 51 ou 90, aí os campos base, alíquota e valor do ICMS deverão ser maiores ou iguais a zero. Então, o CST 90, por exemplo, da tabela B é um CST coringa. Ele cobre todas as situações possíveis. Então, eu posso ter uma operação com CST 90 que tenha a cobrança da substituição tributária, que tenha redução de base, que seja isenta. Então, tem diversas aplicações, né, que eu posso utilizar esse CST 90 da tabela B. Então, meio que serve para coringa. Então, ele pode assumir diversas situações. Ele pode ter a base de cálculo do ICMS zerado, né? Ele pode ter a base lançada, ele pode ter uma redução. Então, tudo isso pode ser aplicado. E o 51, que é o diferimento, né? Então, geralmente, eu vendo a mercadoria e não cobro o ICMS naquele momento. Eu vou tributar lá depois, lá na frente. Então, você pode ter a situação em que você está aplicando o diferimento, ou seja, você não está tributando, está passando para a pessoa sem a cobrança do ICMS, para o seu cliente, e essa pessoa está vendendo essa mercadoria e aí chegou a fase de tributar. Então, ela vai lançar com o CST 51 diferimento, no entanto, pagando aquele ICMS que estava diferido antes. Então, pode ser que tenha base, pode ser também que não tenha. E o CST 20, que é com redução da base de cálculo. Esse foi o único que eu não entendi muito bem porque é que pode ser igual a zero. A única explicação que eu cheguei aqui, você pode ter uma redução da alíquota do ICMS até zero. A redução da base de cálculo do ICMS a zero. Então, nesse caso, você usaria o CST 20, porque na legislação aplica-se o termo de redução da base de cálculo de 100%, então não deixa de ser uma redução. Em termos práticos, seria a mesma coisa que uma isenção. Mas se a legislação diz que é uma redução da base de cálculo, então você vai reduzir a base de cálculo até chegar naquele limite que ela estabeleceu. Então, nesse caso, você poderia ter uma redução de 100%, teria zero de base de cálculo do ICMS. Okay? Então, essas foram as situações referentes ao ICMS normal.